O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e hoje vamos continuar a ouvir a nossa conversa com o professor Humberto Gomes, uma referência do basquetebol algarvio e nacional. Com uma experiência de mais de 6 décadas ligadas ao desporto, primeiro como praticante, depois como treinador, onde já soma perto de 54 anos, somando dezenas de títulos regionais, sendo campeão nacional por 3 vezes com a conquista de Nacional de 3ª Divisão em 1978-79, da 2ª Divisão em 94-95 e da 1ª Divisão em 98-99. Para além disso, quando era treinador do Imortal de Albufeira na Liga Profissional em 99-2000, foi escolhido para ser treinador adjunto da Seleção do Sul no evento anual do All-Star Game, sendo o treinador principal Luís Magalhães. Para além de muitas outras honrarias, já foi distinguido pelas ENB/FPB pelo trabalho desenvolvido na formação de treinadores, sendo poucos os treinadores algarvios que não passaram pelas suas mãos. É igualmente embaixador para a ética no desporto e também no âmbito do PNED/IPDG é membro do concurso literário A Ética na Vida e no Desporto. Para além disso, ainda arranja tempo para comentar os jogos de basquetebol transmitidos pela FPB TV. Vamos então ouvir o professor Humberto Gomes e espero que gostem. É assim, agora queria puxar outro tema. Hoje houve um conhecido meu da zona do Alentejo, tanto dirigente de uma equipa, que me falou de um jogador americano que apareceu lá, contactou via SMS para perguntar se podia vir jogar para a equipa dele e que o jogador assumia todos os custos. Portanto, é um jogador que, segundo ele, é fabuloso. É um base extremo de 1,80m que promedia triplos duplos por jogo, embora estamos a falar da Taça Nacional, que não é uma grande competição. Claro. Mas acha que é normal estes jogadores assim, não é bom demais para ser verdade? Bem, isso é uma outra realidade e é um processo em si. Ou já há tantos jogadores americanos que já têm que vir processo em si. Eu tenho tido alguma experiência com alguns empresários, através da minha vivência na área do rendimento. E esse jogador está assediado onde? Onde é que está assediado esse jogador? Em Évora. Mas de que país é que ele veio? Estados Unidos? Estados Unidos, ele diz que já andou por mais de 30 países. E que tem uma carreira... Portanto, que idade tem? Nasceu em 93. 17, 39, e está a ver aqui a carreira anos. dele? 39 anos. A questão é esta. Hoje, atualmente, e falemos de jovens saídos das universidades, eu não diria que é uma agulha num palheiro, mas há jovens que querem vir experimentar a Europa, querem vir passear a Europa, passar aqui uns dias, beber uns copos. Ou são filhos de pais abastados também e que lhes facultam isso, em que é possível isto acontecer. Há um jogador, não vou citar nome por razões que são óbvias, mas que jogou na zona centro do país, na zona de Aveiro, e depois também esteve a jogar no Algarve. Ele apareceu contratado por $400. Um base de boa compreensão física, belíssimo lançador, na posição 1 e 2, ele funcionava, fazia a diferença, maravilhosamente bem. É possível encontrar isto. Agora o problema é quando se encontram empresários pelo caminho, se dá o dinheiro aos empresários para fazerem a gestão das contratações da nossa equipa. Nada mais errado do que isto. O líder do processo, de acordo com o modelo de jogo, de acordo com as suas concessões, em que tem já os jogadores que vêm e que se transportam e que vêm ou não da formação, que já fazem parte do plantel, como é que nós os vamos integrar? De que jogadores é que nós precisamos? É polivalente. Eu tive um jogador polivalente, um americano, posso citar o nome dele perfeitamente, Laverne Evans. O Laverne Evans tinha estado no Barreirense, inclusive, tinha jogado em Portugal e foi um jogador fabuloso. Ainda hoje me chorram os olhos, nós temos um contacto regular de quanto em vez. Ele é um base de excelência, mas ele jogava de 1 a 5, jogava a 1, a 2, a 3, com os fundamentos 4, dele aguentava qualquer lugar, não é? Bem, dos playground, dos jogos na rua. Exatamente, dos jogos na rua. Pronto, tinha fundamentos e um trabalho de pés fabuloso. Pronto, é possível recrutar estes jogadores. Temos de estar atentos ao mercado, temos de ter uma boa dose de relação
Agora, se um rapaz que deixou de jogar basquete há meia dúzia de anos se constitui como empresário e se quer afirmar para meter jogadores aqui e acolá, Nós temos o caso do Kik, cuidado nesta altura. com este caminho. Eu conheço outros caminhos que são bem mais assertivos. E é por aí que devemos dizer. Não me surpreende isto. Neste caso foi o próprio jogador que Se contactou há de aproveitar. a estrutura. Eu conheço empresários que vão ao ponto de saber, nomeadamente isto não queria ser muito exaustivo, mas é solteiro, é casado, fez um curso com uma boa média, vem para a Europa porquê? Quer desfrutar. Qual é o enquadramento? Qual é o da objetivo pessoa? dele? Começou a jogar na Polónia, depois mudou para a Bélgica, mas e que pontuação teve? Qual foi a sua performance? Do ponto de vista disciplinar, criou problemas? É casado, é solteiro, tem filhos, é divorciado, cria um bom ambiente de trabalho. Quer dizer, tudo isto é preciso passar Escalpelizar a um pente bocado a fino. pessoa em si. Não é o empresário, porque lhe dá, olha, aguenta lá isso aí, o rapaz até é bom moço e tal, e depois vem para o plantel. Isto faz lembrar, no outro âmbito, e permite-me, Luís, que eu diga isto como exemplo, penso que fica perfeitamente enquadrado nisto. Imaginemos um barco que vai pescar a Marrocos, com um determinado objetivo, X dias de viagem, e começa, aqui o olhão está próximo, e começa aqui com 8 tripulantes. Uma hipótese de captura, o tal planeamento, organização, estratégia de captura, tudo isso, Que serve vai dar para uma todas as X-cota a atividades. cada um dos 8. Sim. Mas chegam ali à Fuseta e meteram mais 2 tripulantes, já são 10. Depois encosta uma outra via, pá, isto talvez cabam aqui mais 2, já são 12. Já não há se calhar beliche para todos. Depois começa, mas afinal a cota de pescado que apanhámos já é dividir por 12. Já não é bem Chega o a que ver nos ração, tinham António, prometido. já são mais 2, são 14. Começa aqui a criar problemas no seio da equipa, porque começa a ser adulterada a estratégia, o planeamento não foi de acordo com aquilo, Exatamente. estamos a organizar em função de outros fatores, não são aqueles mais que se conjugam para que haja sucesso. Isto transplantar para uma equipa, para um balneário, também É muito acontece. complicado. De olhos fechados sai um americano e vê o outro, e depois pode acontecer o seguinte, até se altera um modelo de jogo. Aliás, aconteceu agora com o Olhanense este ano, que tiveram que dispensar tanto os americanos e trazer uns novos. Um deles, infelizmente, por motivos que não controláveis, porque faleceu a mãe do Sim, jogador. são coisas, São coisas que não se vista conseguem, humano perfeitamente justificadas. mas que acabou por complicar e muito o percurso do ginásio, que não conseguiu ficar na fase de promoção, está a disputar agora a manutenção e com a corda na garganta. Pois é, por isso é que se calhar no seio de uma equipa também alguma dosagem, alguma percentagem do plantel tinha que ver com jogadores com alguma polivalência e que o modelo de jogo possa ser criado também para que um qualquer lá Evans, se tiver que receber dentro, possa jogar lá dentro, que realmente o jogador, a menos que não haja troca de marcação eventualmente, ele não é defendido por um jogador com 2,8 metros, se tiver 1,80 m. Que em princípio nem sequer há Pode jogadores desse resolver. nível. Agora, o problema é sempre o mesmo. Quanto maior a multiplicidade das opções que vêm dos fundamentos adquiridos, na simplicidade do jogo, é que tornar as coisas simples é que é o complexo, não é? Exatamente. É que dá trabalho. Como Então, dizia o Valentino Milnichuk, keep it simple. o Valentim, o querido Valentim, que nos deu a mão quando na Liga Profissional Exatamente. jogámos 3 vezes com o E Seixal. que tão mal foi tratado em Pois. Ponte Sor. Pois foi e pronto, fomos o nono país a nível europeu, divisão A, não é a terceira nem a quarta divisão, pelas mãos do Melichuk, tendo como adjunto ao Orlando Simões, Exatamente. outro companheiro que Também está encostado também está atualmente. para lá. Isto são Que é os tais que o professor estava a dizer que Exatamente. estamos a desperdiçar. E podia dar nota de outros, Alberto Mário Barros, Silva. Mário Barros, bom, quer dizer, Próprio Mário Silva. há um leque infindáveis de companheiros que podiam dar uma Ainda prestação perfeitamente valiosíssima capaz. ao Sim, sim, basquetebol sim. português. Mas pronto, Até a trabalhar com miúdos. decida. Os Não, mas- espanhóis estão a meter os treinadores que foram selecionadores nacionais a trabalhar com miúdos da formação. Pois, mas Porque não mas isso, pois, planear, organizar e ter uma estratégia.
é outra vez, Luís. Isto é um voltamos axioma. a bater sempre na mesma Isto é um tecla, axioma que se resolve se houver boa vontade, se houver crença, se houver rigor e se houver compromisso. É que esse compromisso leva-nos a que haja o estabelecimento das regras e alguém tem que mediar, alguém tem que regular. E alguém tem que fazer com que sejam cumpridas, mesmo. Sem Exatamente. dúvida, sem dúvida. Agora, deixar o livre-arbítrio não é certamente um bom conselheiro. Não vamos lá. Eu tenho miúdos, estagiários, treinadores, quer dizer, tenho, e passo a expressão, na nossa estrutura, notamment com a entidade formadora que é a Escola Nacional do Basquetebol, com uma completa entrega às coisas do jogo. Se hoje alguns treinadores verificarem o trabalho que isto dá, fazer o dossiê do treinador, atualizado ao dia, como a Escola Nacional de Basquetebol recomenda. Depois o relatório das ações. Eles frequentam 6 ações de complemento de formação e mais um clínico internacional em Cantanhede e mais o dossiê de treinador e o relatório. Eu estive num clube em que lhes dizia aos meus companheiros de treinadores, eu coordenava-os, não é? Meus amigos, companheiros, na próxima época vamos passar a ter 2 dossiês de treinadores. Arrepiavam logo o caminho. 2! Sim, eu sei que vocês têm um quando estão em estágio, que é obrigatório. Mas nós, independentemente de estarmos ou não em estágio, vamos ter 2. E 2 por aqui. Um dossiê de treinador fica alocado na secção do basquetebol. Dados biográficos, notas escolares, as lesões, as seleções a que foi, todos esses dados biográficos ficam alocados para a história futura. Exatamente. E o outro dossiê de treinador anda connosco debaixo do braço. Os testes físicos, as unidades de treino, o scouting que se faz em relação às outras equipas, todo esse manancial de informação anda connosco debaixo do treino. Só que o telemóvel às vezes toca. Às vezes toca o telemóvel no decorrer do treino. E depois as coisas... Enfim, não podemos avançar muito por aqui, por aqueles que não cumprem, que não estão em favor do atleta e do nível do jogo. Falando de um treinador antigo, o professor Luís Laureano, que o professor Humberto conhece. Um bom companheiro, companhia nossa na Rede Nacional de Curadores Jornais de Formação. Ele tem todo o registro de todos os jogadores que passaram pelo Atlético de Reguengos desde a fundação do clube, que já lá vão 47 anos, se não estou em erro. E agora veja, Luís, como é que o Reguengos pode evoluir muito na interioridade que aquela realidade representa. Não consegue. Mas pode ter organização, e tem organização. Pode e faltar tem muita coisa. E tem objetivos para atingir. Isto é muito valorativo. Exatamente. Isto vale por aplaudir. E consegue há 47 anos que nunca falhou um ano. Agora, se eu aponto objetivos sendo subsidiado e quando falha está sempre ali alguém a meter a mão por baixo. Eu pergunto, né? quando esse alguém, a mão por baixo, desaparecer, como é que nós ficamos? Nós temos um caso típico. Onde é que fica a sponsorização? Nós e para temos onde um é que vão os caso típico apoios? que é o Ponte Soura, que está a viver no ar, praticamente. Tem uma equipa portanto, na Pro Liga e não tem praticamente base nenhuma de sustentação. Não tem escalões de formação, não tem nada. O que é que acontece quando aquela equipa da Pro Liga, quando quem estiver a sustentar aquilo, que eu não sei quem é? Mas aí já não sou eu dos principais culpados. Não tem, mas deviam ter escalões de formação para alimentar. Devia haver obrigatoriedade de... Devia haver. Claro. Porque eu só coloco a questão desta maneira. Outra vez, eu disse 4 ou 5, já é para ir a 6ª ou a 7ª ou a 8ª. Qual é a visão? Qual é a perspectiva do miúdo, a motivação do miúdo? Sub-16, sub-18, começa a haver, o reforço interno também é muito importante, os modelos próprios internos, começa a haver a sua equipa de séniores. E os miúdos que vão da formação para lá não calçam. Ou se calçam, jogam 18 segundos, Sim. 1 minuto e 14. Qual é o futuro destes jovens? É essa a perspectiva do clube? Se é, não há nada a dizer, não é? Portanto, planeou, organizou e tem essa estratégia. Agora, não pode acalentar ilusões para o jovem praticante chegar ali. Pois. Isto tem que ser transparente, isto tem que ser dito. Completamente de acordo. Aliás, eu digo-lhe, se eu fosse jovem jogador atualmente em Portugal, eu preferia jogar numa primeira divisão ou numa Pro Liga do que jogar na Liga Betclic. Mas depois são as opções. Mas, Luís, mas depois contrapomos com isso o seguinte. Se verdadeiramente o jogador tem talento,
é Mas pode ter inaproveitável. talento, se não tiver, É inaproveitável. se não tiver hipótese, não consegue É por isso sequer é que mostrar a estrutura clube, associação, federação tem que estar em consonância. Eu dizia a dado momento, e isto é uma questão que pode ser polémica, pode ser controversa, mas que é verdadeiramente assim. E ele aí está que pode avalizar isto. Eu disse algumas vezes ao atual selecionador nacional, da nossa equipa principal, enquanto ele diretor técnico nacional e pelo PEP que fez pelo país, quando assumiu funções, pelo ganho de eleições do atual presidente, professor Manuel Fernandes, o Mário Gomes, mas atenção, estas coisas da relação federação-associações têm que ver com, tu és diretor técnico nacional, tens equipa de diretor técnico regionais, mas não tens jogadores. Tu não podes dispor deles, porque foi criada a ideia, não vou discuti-la se má, se boa, assim. que o diretor técnico regional responde perante o seu presidente. Mas é que há presidentes e há presidentes. Há presidente com experiência no terreno, que conhece a modalidade, que está por dentro e eventualmente, sempre na dependência, são os clubes que lá colocam aquela lista vencedora. Sim, exatamente. Portanto, e isto ficava sempre nesta intermitência. Se disser, por exemplo, isto aqui não tem nada de pessoalizar, o que quer que seja, nem contra ninguém, apenas factualizar. Eu acho que o diretor técnico regional de qualquer associação deste país devia ter um estatuto que consignasse quais são as suas verdadeiras funções, já que se designa como diretor técnico. Ora, se há diretor técnico e as valências técnicas são pouco aproveitadas ou não são aproveitadas, quase valerá por dizer que será mais diretor administrativo e ou burocrático. Mas o problema aqui começa porque quem é que nomeia os diretores técnicos regionais? É as próprias associações. As próprias associações, do Portanto, modo próprio. Se Então, calhar o seu direito está consignado assim, se calhar não é? teríamos que partir por outro caminho, que seria a própria direção da Federação, mas não acredito como conseguir nomear pessoas capazes para os cargos. Eu acho que isto acaba por emergir, Luís, por via indireta, e é pena porque está-se a perder caminho. Portanto, conteúdos dos cursos de treinadores, que selecionadores regionais, que capacidade demonstrada pelas seleções regionais na observância de uma estrutura em que agora se inclui os selecionadores nacionais, há de chegar a algum ponto. Há de chegar a algum ponto porque há um documento orientador do topo, da base ao topo, que vai implicar isto mesmo. Aliás, o próprio selecionador nacional, o professor Mário Gomes, tem andado de mal às costas quase, a dar alguns treinos a algumas associações, inclusive a do Algarve, para ir estabelecendo este. Agora, esses critérios. Isto aqui cria algum crivo e cria algumas dificuldades de concerto e de considerar os treinadores que operam numa região que têm a sua competência, têm a sua legitimidade para também estarem nestes trabalhos, serem devidamente aproveitados. Porque não há ninguém em nenhum setor de atividade que não goste de ser útil. Completamente. E de ser reconhecido. Isto é uma questão no desporto como na vida, isto é... Sim, nós é outra vez planeamento, é organização e é estratégia. Nós, no fundo, o desporto faz parte da vida. As regras que o desporto tem e que temos que meter para podermos ter êxito no desporto são as regras que nós estamos a usar na vida. Não podemos estar a pensar que o desporto tem outras regras. Não tem. Está inserido, exatamente. Se nós formos sérios, se trabalharmos com objetividade e, como o professor diz, portanto, pegando nas suas palavras, com direção, orientação e equipa, nós conseguimos atingir resultados. Olha, eu dava aqui um exemplo e penso que se calhar estamos próximos de fechar esta nossa agradável conversa e o afunda... Hoje. Pois já falámos sobre isso, vamos arregimentando, já temos um título, já temos alguma coisa para ir desabrochando. Mas eu dava aqui um exemplo. Isto acaba por ser, estas conversas, isto é como as cerejas. Nós já vamos com quase 1 hora de conversa. Não se tem dado por isso. Ainda estávamos aqui mais 2 horas ou 3 na boa. Sem dúvida. Mas o mérito é vosso, Luís. E isso não é nenhum elogio fácil. Eu nunca gostei de elogios fáceis. O mérito é de quem está sentado nessa cadeira. Eu nunca gostei de elogios fáceis, nem a favor nem contra. Nunca gostei. E tive sempre rigor nas minhas coisas. Tenho a noção de que criei alguns anticorpos.
em relação a isso é que eu não se queria adaptar, mas também tenho referências de que o caminho foi minimamente bem percorrido. Eu dava aqui um exemplo a nível individual. O nosso maior canoísta, o nosso atleta de eleição, Fernando Pimenta. Sim. Ele é um dos 5 atletas portugueses que conseguiu 2 medalhas olímpicas em ciclos diferentes. Já foi consecutivamente 15 vezes campeão nacional. Tem mais de uma centena de medalhas internacionais adquiridas. Está no topo dos topos. Ele diz: quando não se ganha também é muito importante. É preciso ter humildade para dizer isto. Sim. E estar consciente das suas realidades, das suas capacidades. Porque se não ganharmos, é porque o adversário também trabalha para ser os melhores. E se não ganharmos, é porque eventualmente não estávamos preparados para isso. Ou não demos os passos mais assertivos para conseguir isso. Isto é de uma profundidade que é preciso perceber. É preciso perceber que, vamos lá ver, eu posso não ganhar um jogo, posso não ganhar uma competição, mas ganhei um grupo, ganhei uma equipa. Ganhou qualquer coisa. Ganha princípios, ganha valores. Ganhou experiência, ganhou força para no ano seguinte. Se pudesse ser entendido, porque um clube tem que ter dirigentes e são eles que nortem os destinos desse clube, e depois são as equipas técnicas que têm que operar junto dos jogadores. Por exemplo, há uma expressão que um companheiro meu diz, que é: encarregados de educação a ser muito próximos, muito chegados, é 1,5 metro de distância. O que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer com isto, não utilizando aquilo que em países da Europa se faz muito, que é os miúdos competirem, por exemplo, à quarta-feira à tarde, e deixar os fins de semana livres para a família. Sim. Os encarregados de educação são uma mola muito importante em todas estas estruturas. Essenciais. São eles, muitas vezes, que levam as equipas, que se armam em condutores. O que eles não podem ser é uma coisa que a nós nos aflige, também enquanto formadores na área da ética, que é quando o encarregado de educação, o pai e a mãe do menino, quer ver o menino Cristiano Ronaldo pequenino. Sim. Isto aqui já é... E infelizmente já se começa a notar no basquete esse espírito. Pois, esse desidrato que deve ser atalhado, que deve ser, inclusivamente também, já agora que tocámos nisso, dar formação ética num clube, não é para pegar um panfleto que fala de fair play e do cartão branco. Sim. E se calhar ao lado tem um outro papel que diz: não se esqueçam da mensalidade até ao dia 10, o IBAN é este, toma. Formação, dar formação não é isso. Dar formação é muito mais do que isso. Pronto, isto são pequenos alertas para dizer infelizmente que... nem sequer devíamos estar a falar nisso, porque a própria sociedade devia ser capaz de dar essa formação, não é? Sem dúvida. Infelizmente. Lá está outra vez no desporto como na vida. Exatamente. Mas então, vamos, para fecharmos isto, só quero fazer-lhe uma questão. Eu estou um bocado confuso. Vão começar agora os playoffs da Betclic feminina. O Imortal, portanto, ficou em 8º lugar, vai apanhar o Benfica. Nas regras da Federação, portanto, nas regras que saíram em outubro, vinha que vai ser uma competição a 3 jogos. Sendo que o primeiro jogo era em casa da equipa mais bem classificada. O terceiro jogo se houver necessidade, não é? O primeiro jogo vai ser em casa de Albufeira. O pior classificado nessa circunstância, o 8º classificado. Benfica é primeiro, na circunstância, invicto. Sim. Vai receber o Imortal. Mas se ganha em Albufeira, vai ser em Albufeira. Vai ser em Albufeira. Se ganha em Albufeira e ganha o segundo jogo na sua casa, acabou. O terceiro jogo, se houver necessidade, vai ser outra vez em casa do Benfica. Se eventualmente o Imortal ganhar, o Benfica depois ganhar lá, o terceiro jogo também é em casa do Benfica. Isto é dar-se o benefício à equipa melhor classificada. Não seria mais lógico o primeiro jogo ser em casa do primeiro classificado? Depois os dois, claro. Não, o segundo em casa do já foi assim. Classificado. É o que está escrito. Uma ocasião na primeira divisão, eu treinava o Imortal de Albufeira na altura, em compita com o Belenenses. Nós fomos ganhar o primeiro jogo. Depois fomos ganhar o primeiro jogo, eu lembro, 5 pontos. Depois perdemos em casa por 1 após prolongamento. E depois remontámos à casa do adversário. Portanto, é uma fórmula diferente de disputar. Portanto, temos que obedecer ao regulamento. Claramente. Temos que nos adaptar ao regulamento. Lá está. Aí na área administrativa e ou burocrática, como na outra, na área técnica, em que se apelida, em que se apela para que se trabalhe o passe zero, porque o passe zero introduz
vantagens em relação ao jogador que recebe a bola em movimento, apela para a maior velocidade de execução, põe a defesa mais em causa, há um maior compromisso, o diálogo é mais exacerbado, é mais intenso, o jogo é mais veloz. Isto é preciso compatibilizar as coisas, cada uma na sua função. Daí que a não mistura daquilo que é administrativo e burocrático com aquilo que é eminentemente técnico. Cada macaco no seu galho é uma expressão popular. Eu nem sequer lhe pergunto quem é que o professor considera como favorito neste caso. Em relação a? Em relação à Liga Betclic feminina. A Betclic feminina, o Imortal continua a ser a equipa com mais o Benfica com mais argumentos. Devo dizer, no entanto, nós comentámos para a FBB TV, desta vez não foi a Bola TV, foi apenas a FBB TV. Quando é a Bola TV também é o professor que trata dos comentários? Sim, eu sou um dos comentadores. Agora tenho sido mais porque tem havido um pouco da ausência de um outro companheiro que não está cá. Não sei se a Federação vai recrutar mais alguém ou não, mas pronto. Mas dizia eu agora neste e houve aqui uma situação um bocado caricata e eu também queria transportar isto um bocadinho para o plano técnico-tático do jogo, se me for permitido, que é assim. O Imortal Jogueira foi o último jogo disputado em casa. O Imortal... que, para quem não sabe, teve que ser recorrida a prolongamento. Mas a história é um pouco curiosa neste sentido, para não se aterrar em pedras. Eu ouvi aterrar algumas pedras até ao treinador. Neste sentido, o Jogueira está com o jogo, apesar de ter tido uma belíssima atleta internacional portuguesa, Inês Ramos, que se lesionou com 6 minutos de jogo, já tinha 9 pontos aprovados, uma entorse um bocadinho chata, com derrame e tal. Ela cai sobre o peso do corpo caiu sobre o pé, num belíssimo movimento, lança de mão esquerda e converte. Mas a dado momento, já na segunda parte, ao intervalo, havia um ponto de diferença para o Jogueira. O Imortal retoma, equilibrou as forças depois mais à frente, mas o Jogueira está um pouco por cima do jogo, 5, 6, 8 pontos. Em dado momento aparece, e aqui cá está a história da regularidade, do recrutamento, de que os jogadores compõem o nosso plantel. Uma atleta brasileira, bem rotulada, de belíssima lançadora, atuou com o número 7, Letícia Lisboa. Ela fez, num curto espaço de 4 minutos, fez 8 pontos. Fez um triplo, fez um duplo e aproximou a equipa do resultado de disputar a vitória no jogo. Abre um parênteses para perguntar o quê, face ao desenrolar desta atleta ao longo da época. Ela fez em 4 minutos 8 pontos. No rendimento dela ao longo da época, nos 400 minutos anteriores, quantos pontos é que ela marcou? Onde é que ela esteve? Então, uma equipa se recruta valores acrescidos, tem que ter uma regularidade de participação e competitiva. E isto, às vezes, é um bocado alheio ao treinador. Mas situando a questão técnico-tática, foi a prolongamento e porquê o Imortal perde por um ponto, há uma recuperação de bola, e então uma americana que também tem ficado aqui do regulamento, daquilo que seria expectável, que é a Victoria Reynolds, que também tem sido pouco utilizada. Umas lesões também chatas, às vezes são coisas incontroláveis. E que acabamos por o clube, a equipa não está a culpa disto, muito menos o treinador. Ela esgueia-se, vai a situação, portanto, de transição, com a vantagem completamente adquirida, sofre uma falta considerada antidesportiva. O que é que isto deu origem? 2 lançamentos livres e posse de bola. Faltam 3 segundos e 9 décimos. Pronto. A jogadora americana vai para a linha de lançamentos livres, concretiza 2, está a perder por um ponto. Estava a perder por um. O jogo está a ganho, que a bola é reposta. 3 segundos não dava para nada. Uma burrice, que às vezes sempre acontece. Falha o primeiro, desconcentrada, falha o primeiro, americana de referência, tudo bem. Empatou com o segundo convertido. A reposição de bola na linha lateral, portanto, pertencendo ao ginásio. Ao Imortal da Albufeira. Bola reposta, o que é que se pede aqui? Não há que recuperar resultado, já não se perde o jogo está empatado, havia que conquistar alguma coisa. Sim. E então nada melhor que ou uma recepção direta e uma penetração para o cesto, ou então para tentar uma falta, passo apertado, a saída de um bloqueio indireto e saída. Não, uma passou para a outra, outra passou para a outra, outra passou para a outra. Perderam os 3 segundos. Pronto, aqui está em causa a tática individual. Que diz respeito às jogadoras dentro do campo. O treinador não recomendou isto no desconto de tempo que teve. Certeza absoluta. Não recomendou isto. Agora não foi feito. E são aqui as pedras que às vezes chatiam sem saber muito bem das coisas. Mas também podemos considerar, será que foi treinada essa situação durante o ano? Em princípio foi, não é? Em princípio foi. São situações porque
o professor estar no desconto de tempo a fazer um desenho no papel, se não treinou antes, aquilo é estar a chover no molhado. Voltamos ao tal molhado. miúdo que diz, não, eu nunca ouvi isso, nunca treinámos isso. Exatamente. O que é que Não ele está a pode falar funcionar. disso agora? Vou lá por dizer, não são permitidas placas nestas situações. Claro que não vamos fazer isso. Tem que haver a consciência. Exatamente. E quem é que transmite exige. essa consciência e essa aquisição de conhecimento e essa adoção e essa humildade para prestar esse tipo de contributo? Mas, no entanto, o Imortal, portanto, desde que foi a Taça da Federação, o Imortal caiu o pique. Nunca mais conseguiu uma vitória. Bem, o Imortal tem um bom nabo de jogadores portugueses, convenhamos que tem. Mas pronto, foram os que garantiram a subida teve algum azar, teve alguma infelicidade. Eu conheço um bocadinho o fenómeno, tenho comentado bastos jogos da equipa. Aliás, por isso é que eu puxei, porque sei Pois, alguma infelicidade tem havido. Nas contratações tem havido alguma infelicidade. E essa infelicidade é não aparecer os jogadores de mais valia que deviam dar um contributo mais decisivo, sobretudo então nestes momentos decisivos, né? Em que se apela para a capacidade, para a melhor... Aliás, vai-se buscar estrangeiros técnica, para nestas alturas mostrar que... Precisamente. Pronto, e estas são as matizes. É que a vida do treinador não é fácil. O treinador sofre muito. É apaixonante por um lado, mas também por vezes é angustiante. Eu sei, porque quando era treinador, as pessoas diziam que eu tinha um bocado de dupla personalidade. Quando estava lá dentro do campo, perdia completamente as tribeiras. Normalmente sou uma pessoa que até sou calma, não? E quando estou dentro do campo, perdia completamente. Isso é a própria emoção do jogo, Luís. Isso é uma coisa o stress, o stress competitivo. Por um lado é bom, mas às vezes há uma frieza artificial. E eu vou contar só aqui um fait divers que tem algum interesse. Eu tinha uma vez uma miúda em estágio, uma jovem treinadora, e ela estava a entrar uma equipa de sub-16 e esteve o jogo inteiro com as mãos nos bolsos. A época já é um pouco estival e ela estava com as mãos nos bolsos. Enquanto formador e enquanto coordenador de estágios, nunca entro no treino de uma qualquer equipa, de um qualquer treinador estagiário. Tomo as notas, registro, converso com ele, dialogo com ele, chama a atenção, alocamos, exatamente. Pronto, o jogo terminou e eu perguntei-lhe, ouve lá, realmente estava frio hoje, não tiraste as mãos dos bolsos. Portanto, ela não exerceu o beneplácito da placa para dar as orientações. Exatamente. Não fez outro tipo de coisas, de sinaléticas, etc. Mas teve com as mãos nos bolsos. É uma atitude passiva mas que fiz acaba mal. por se transmitir. Não, o que teve mal talvez foi a tua passividade, porque nós temos que incutir tal. Isso é o mesmo que a escolha de um capitão de equipa. Uhum. Há quem aloque outros processos e outra mentalidade e outra adoção. O treinador o capitão de equipa é a extensão do treinador dentro do campo. Até pode haver mais do que um capitão, do que um líder, por exemplo, dentro da equipa. O líder no balneário, o líder nas refeições, no transporte em que vamos. Pode haver, mas o capitão de equipa é a voz do treinador dentro do campo. Se o capitão de equipa não joga muito pouco, qual é a extensão que ele faz para dentro da equipa? Mas isto, quando a gente toca nisto, estamos aqui quase num clima de lesa pátria. Mas no Benfica, por exemplo, acho que o capitão é o Tomás Barroso, que praticamente não joga. Esse é o exemplo paradigmático daquilo que nós estamos a dizer. Exatamente. É uma referência. Agora, se o miúdo nem joga, ou a miúda, joga seja onde for, que não tem isto não tem nada a pessoalizar o que é que seja. Mas aqui é que dói, entre outra vez, direção e orientação da equipa enquanto processo psicopedagógico, de condução da equipa, dos agentes que intervêm, para levar a equipa à vitória. E pronto, isto é o aliciante que a modalidade nos isto traz. Efetivamente dava matéria para estarmos aqui uma noite inteira na conversa, mas infelizmente não pode ser. Nós vamos ter que fechar este espaço. Agradeço ao professor Humberto este tempo todo que me dispensou. Quero-te fazer só uma pergunta, que normalmente faço a todos os meus convidados. Se tivesse um desejo, qual é que seria, em termos de basquete? Se pudesse aparecer-lhe um gênio à frente e dizer, pede um desejo que eu realize. Olha, eu vou referir e vou atravessar o Atlântico. E atravessar o Atlântico vou ao encontro da pátria do jogo. O jogo com aqueles mais próximos
conhecem, não, é concretamente dos Estados Unidos, e referi que o inventor do jogo foi o James Naismith, que para melhor aproveitamento, cá está a escola e cá está a virtude pedagógica, cá está. Para melhor aproveitamento dos seus alunos, inventou o jogo do basquete. É um cesto de pés que ele colocou lá e aquilo. Porque estava frio. Foi funcionando. Mas pronto, é a pátria do jogo. Referir aqui uma ideia, pensamento de um treinador, também aqui nos Estados Unidos, como exemplo e referência, eles consideram muito os cabelos brancos. Completamente. E ele foi, muito mais que a Espanha, objeto de grandes homenagens, de grandes referências. Estou a falar do Johnny Wooden. É muito bom para a nossa modalidade que no universo que nos rodeia, continente e ilhas, pudesse ser entendida esta mensagem que é sublime do prof. Treinador Johnny Wooden. O talento é um dom de Deus, seja grato. A fama é um dom dos homens, seja humilde. A presunção é um dom de si mesmo, seja cuidadoso. Eu penso que nesta trilogia de ideia-pensamento está consignada o que deve ser a postura dos agentes da modalidade em redor disto. Se conseguimos isto por todos os agentes, a construção do edifício atleta é um tema que nos é muito querido. A construção do edifício atleta é mais proeminente, é mais segura. E o último passo, o último patamar, para além da aquisição dos fundamentos de ordem técnica, da intensidade do trabalho, da velocidade de execução, o miúdo tem que fazer uma coisa, ou deve ser indicada esta rota e este caminho. Desfrutar o jogo. Jogar com alegria, com prazer e com gozo. Satisfaz toda a gente. Este bocado que nós estamos aqui a falar, o professor acaba por sempre bater na mesma tecla, que é a formação do atleta. É essencial. Sem isso, nada feito. Sem isso, gira tudo absolutamente nada feito. Pode-se comprar, ganhar um campeonato. Pode-se comprar, subir divisão. Pode-se festejar, rebolando pelo chão, ou pelas cadeiras, ou pelos tetos, quando não se deste divisão. Pode-se fazer tudo isso. Há uma coisa que nós temos que fazer se queremos que o jogo evolua. É fazer evoluir o jogador e o nível técnico do jogo. Criar o talento. Pois, o talento é congénito, é inato muitas vezes. Quando digo talento é criar o jogador perfeito, uma moldura própria para isso. E tornar... o mais possível. Porque repare, e isto, se estamos a falar do praticante, e é o centro da questão, e é o foco principal da questão, imaginemos um sentido prático das coisas. Um americano de complexão média, de capacidade média, vem da pátria do jogo, da sua universidade, já jogou, vem com um determinado matiz de jogo, com determinada estrutura. Que normalmente consegue fazer. Chega aqui e depois dentro do campo, as indicações que recebe, o capitão de uma equipa tem que ser uma referência para ele. Sim. Então isso não joga, como é que é a referência? Podem-me explicar? Podem-me responder a esta pergunta? E são estas questões que umas trazem as outras. É que nós evoluímos. E aqui eu vou buscar um autor e penso que aqui o Luís é capaz de me poder mandar embora em sossego. Que é... já nos deixou. É o homem da inteligência artificial. Um cérebro tremendo a nível mundial. Stephen Hawking. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância. Um homem que teve que lutar contra dificuldades extremas. Tremendas, no plano físico, uma doença terrível. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Que se for ilusão, é contagiante, não é? É contagiante. Contagia. E depois cria uma situação que é tenebrosa, que cria uma expectativa. E depois aparece a tal convidada que vem, que resulta da motivação à frustração. E é preciso arrepiar caminho neste sentido. E um contributo muito válido seria o problema da humildade. É preciso ser humilde. Os grandes feitos, os grandes cientistas, os grandes dramaturgos, os grandes homens da literatura, da medicina, das ciências de todo um lado, são homens, eles próprios diziam muitas vezes, foram grandes porque se puseram em cima dos ombros de outros homens. Exatamente. Ninguém consegue fazer nada sozinho.
Também é E verdade. no basquete é o maior exemplo disso tudo. Sim, eu terminava só com isto, Luís, se ainda tiver este time-out final. A grande virtude pedagógica do basquetebol, eu podia dar aqui vários exemplos, mas dou só este no plano prático. Há uma socióloga francesa que vai aos jogos, não sabe quem ganhou nem quem perdeu quando sai dos jogos. Ela vai para ver o gozo dos outros, as manifestações dos outros, por isso é que é uma Para ver uma o que as emérita pessoas fazem durante o jogo. socióloga. E ela questiona desta maneira: normalmente onde está o Cristiano Ronaldo, na equipa onde ele está, é ou não ele que marca os penaltis? É. O Messi, na equipa para onde vai e para onde joga, quem é que marca os penaltis? É ele ou não? É. No basquetebol, quando o miúdo sofre a falta, quem é que marca os lançamentos livres? É o próprio. Pronto, Aliás, o basquete é um desporto de tomadas de decisões. sem dúvida. Se você for lançar um de 6 de 3 pontos e tiver com alguma dúvida existencial, de certeza que falha sexto. Isso garantido. Agora, o que não pode acontecer é esperar-se com a ilusão que ele concretize o lançamento livre ou qualquer outro lançamento em zona curta do cesto se não tiver devidamente amestrado o ensino da técnica do Exatamente. lançamento do jogo. É a E isso base. não é o dirigente que transmite, é o treinador que faz acontecer as coisas. Portanto, estivemos aqui num clínico sobre o jogador. Professor, agradeço-lhe muito este tempo que me dispensou. Garantidamente que vamos ter mais conversas. Espero bem e vamos guardar isto para os nossos ouvintes. Não precisam ainda saber, até porque ainda não há nada concreto. Claro. Mas algumas novidades vamos apresentar brevemente. Sim, eu desejar só que este espaço criado, este criativo espaço criado pela... Acho muito interessante esse Total Basket, acho muito interessante. E outras coisas poderão surgir eventualmente, participação de ouvintes, questões Sim, que podem colocar, Sabe que se não calhar há criar uma participação. tertúlia, se calhar um dia, porque não criamos o nosso próprio campo de verão, por exemplo. Por exemplo, há Eu não- N se calhar ao ar livre. iniciativas. Nós temos aqui um espaço belíssimo que foi reconvertido há pouco tempo em Faro, junto ao Bom João Sim, exatamente, e no Alentejo também. e no Alentejo. Também ali exatamente. há umas migas, também ali se matam porcos, também ali a gente pode conciliar Aliás, a gastronomia com todo o resto. Nós não é? temos um tempo, uma meteorologia que permite que nós passemos o tempo quase ao ar livre. É aproveitá-lo. Luís Janos, foi um gosto ter estado aqui, foi um Exatamente. prazer muito grande. Foi um prazer ainda maior acredito para que mim. sim, desejar as maiores felicidades a este espaço, um espaço que faz falta, um espaço que se pode constituir no ex-libris mesmo da própria modalidade. Faço votos para que isso aconteça e até uma outra oportunidade. Foi um gosto ter estado convosco. Até à próxima. E foi assim a nossa conversa com o professor Humberto Gomes. E, como era lógico, tendo uma pessoa desta dimensão à minha frente, era impossível não nos alongarmos um pouco. No entanto, muitos outros temas ficaram de fora e que vão justificar vários outros programas. Quero agradecer ao professor Humberto Gomes a amabilidade em vir até este espaço e partilhar alguma da sua vasta experiência comigo. Ele, que esta semana se encontra ocupado em Albufeira a gerir um dos campos da Festa do Basquete. Desejo que o programa tenha sido do vosso agrado e despeço-me até à próxima semana com mais 2 sextos de conversa. Fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.